Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Nós aqui fazemos o Evangelho no Lar, no formato de estudo, porque a gente realmente quer se aprofundar nos Evangelhos de Jesus. Começamos com Mateus, vamos aí seguindo depois na sequência, fazendo versículo por versículo, eventualmente 2 versículos, mas é porque realmente a gente quer tentar tirar tudo que a gente pode das lições que estão ali às vezes escondidinhas em palavras no Evangelho, né? Então fica o convite para todos vocês que se interessam pelo tema de ficarem aqui com a gente, e mais um convite. Se de repente você está aqui porque você se interessa por Evangelho no Lar e talvez tenha até o desejo de fazer o seu próprio Evangelho na sua casa, mas não sabe bem direito como começar, a gente acabou de colocar um vídeo no canal que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar, e eu convido vocês a assistirem porque eu tenho certeza que vai ajudar a dar pelo menos um direcionamento sobre um caminho a seguir. Não o caminho, mas um caminho a seguir, né? Então é isso. Vamos começar. Leitura do meu livrinho de mensagens. A mensagem que vamos ler hoje se chama Vê, pois, é a mensagem de número 33, do livro Vinha de Luz, falei? Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. É uma frase de Jesus que está em Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que num instante apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se lhe apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Nós convidamos a todos para fazermos a nossa oração de início, que a gente possa então fechar os nossos olhos, respirar fundo, se permitir envolver pelos eflúvios salutares preparados pela espiritualidade superior que nos ampara nesse momento, que protege esse ambiente, que possamos nos unir então em sintonia de pensamentos e sentimentos, elevando assim uma prece ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado, ajuda-nos a reconhecer em nós a impostura, os comportamentos divergentes daquilo que seria o melhor para nós, em buscando nos pautar pelos seus exemplos e pelas suas lições de amor. Nem sempre a gente tem condição de reconhecer isso de imediato,
que estamos errando. Às vezes, sim, erramos sem consciência disso. Claro que, nesse caso, a gente sabe que o peso maior está quando a gente erra conscientemente, mas a gente está estudando justamente para conseguir entender melhor o que é o ideal do caminho cristão, para que a gente identifique dentro de nós os comportamentos, as atitudes, os pensamentos que não estão em consonância com essa lei maior. Que sejamos humildes o suficiente para olharmos para dentro, identificarmos as situações que podem melhorar e que possamos contar com seu apoio, com seu amparo, com a sua instrução para modificar a rota e finalmente possamos seguir na sua direção, Mestre. Por favor, nos proteja essa noite, nos instrua, nos inspire. Muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal. Então vamos lá, abrindo nossa Bíblia Sagrada. Estamos no capítulo 3º do Evangelho de Mateus, no bloco Pregação de João o Batista. E até o momento nós já lemos 7 versículos que falam aí desse caminho inicial da pregação de João Batista. E nós vamos entrar agora num versículo pequenininho, mas eu acho que dá para a gente extrair lições dele ainda. E ele diz o seguinte, é o versículo 8º. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso não é uma afirmativa instruindo a gente a fazer isso. Ele está se referindo aos saduceus e aos fariseus, né, que é o versículo que nós lemos no vídeo anterior, onde ele os chama de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Então, ele está dizendo que essas pessoas produzem frutos dignos de arrependimento. E veja, os saduceus e os fariseus, eles faziam parte do templo de Jerusalém, né? Eles faziam parte daquela elite que ditava as regras no âmbito religioso para o povo judeu. A gente já falou, né, que os saduceus eram mais aristocratas, os fariseus um pouco mais classe média, mas enquanto os saduceus tinham o poder lastreado pelo dinheiro, os fariseus tinham o poder lastreados pelo povo, porque eles eram mais próximos do povo e tinham mais facilidade de contato com o povo. Então eram duas forças bem poderosas. E claro, João Batista enxerga por dentro deles, ele não aceita nenhum fingimento, nenhuma máscara, nenhum joguinho de poder, nenhuma forma de manipulação. E ele fala realmente na cara deles o que eles precisam escutar. E esse versículo deixa muito claro o que ele pensa, né? Porque ele está dizendo aqui que os frutos que eles produzem, ou seja, esses frutos dentro desse âmbito religioso, do que eles fazem para o povo, porque o objetivo deles deveria ser, na verdade, já que Roma, né, exerce um poder civil sobre eles, a ponto de que eles se sentem subjugados por Roma, então o poder religioso deveria estar entregando para esse povo o lenitivo, o consolo, a esperança, a palavra amiga, para que houvesse um fortalecimento espiritual desse povo, no sentido de saber que naquele momento era assim, mas
eventualmente as coisas melhorariam, até considerando a vinda do Messias, né? E não era isso que eles faziam, tanto é que João Batista coloca aqui bem claro para eles que os frutos que eles produzem são dignos de arrependimento. Bom, quantos frutos que a gente produz que não são também dignos de arrependimento? A gente tende, principalmente a gente que está ainda vivendo no automático, a gente tende a achar que a gente, se não é bom, também não é mal. Que a gente é uma coisa meio neutra, né? Então, que não tem tanta diferença assim. A gente tá aí, né? A gente não tá fazendo mal para ninguém. E isso então deveria ser o suficiente. É uma forma de se pensar, claro. Mas existem muitas coisas que a gente pode então levar em consideração para, quem sabe, a gente começar a promover uma melhora na nossa alma, já nessa encarnação, num sentido de evolução espiritual. Porque todas as vezes que a gente pensa apenas na nossa tarefa, no que é esperado de nós, para nós, não pro externo, né? Para nós, na errônea forma de ver, enxergando a gente só como um ser material encarnado aqui nesse momento, a gente tende a acabar criando situações de até colocar mais trabalho ainda nas costas de outras pessoas por conta de coisas que a gente deixa de fazer e que seriam até as nossas obrigações. Todas as vezes, por exemplo, que a gente deixa uma torneira aberta sem necessidade para fazer alguma coisa, para escovar o dente, para fazer a barba, para lavar uma louça, sei lá, por exemplo. O mal que a gente está fazendo para o planeta, eu não estou falando aqui de economizar em conta d'água, não tem nada a ver com isso, até porque você pode ser riquíssimo, milionário, não precisa pensar nisso. Porém, o nosso planeta, ele tem recursos limitados, e isso deveria ser já da consciência de todo mundo. E todas as vezes que a gente faz isso, por exemplo, a gente está praticando uma ação que alguns enxergam como mal. Eu não vou a ponto de falar que é bem ou mal, porque eu quero sair dessas classificações fixas, estruturadas, é bom ou é mal, é certo ou é errado. Até porque eu acho que em alguns momentos elas são flexíveis, devem ser consideradas, enfim. Mas para fazer a gente raciocinar com o ponto de vista do planeta sendo um local de recursos limitados. Se acabasse a água do planeta, não tem, por enquanto, pelo menos, aonde a gente ir buscar mais. Acabou, né? Então, um ponto. Quando a gente vai no supermercado, a gente vai lá com o nosso carrinho, faz as compras e tal, e aí a gente vai para o carro, coloca as nossas coisas dentro do carro e deixa o carrinho lá. Às vezes a gente deixa o carrinho na garagem, na vaga de idosos, na vaga de gestante. Às vezes a gente deixa o carrinho no meio da rua. A gente não pensa que vai ter uma outra pessoa que vai ter que eventualmente parar o carro dela, sair do carro dela, pegar aquele carrinho, levar para algum lugar para poder estacionar o carro dela? Será que é muito difícil da gente às vezes ver isso
que, poxa vida, vamos colocar que, sei lá, que a pessoa gaste 3 minutos. 3 minutos para levar o carrinho lá no lugar de volta e voltar. Será que ela vai chegar tão atrasada assim no compromisso dela? Porque pode ser que seja essa a desculpa, né? Olha, eu não tô colocando porque eu vou chegar atrasado no meu compromisso, tá? Pô, 3 minutos. Quando a gente vai comer no shopping, né? Essa é uma clássica. Pô, a gente vai lá no restaurante, a gente come e tal. Aí a gente deixa tudo em cima da mesa, as bandejas, os pratos, porque tem a moça que pega, né? Pra que recolher a bandeja se tem alguém que vai lá e pega? Nesse pensamento, pra que jogar as coisas no lixo? Por que a gente não joga tudo no chão? Não tem gente que vai lá e limpa? Pra quê? Aliás, nesse pensamento tem aquela outra clássica, né? A gente tá na nossa casa e tal, né? A gente teve a janta bonito e tal. E aí a gente pensa, amanhã a faxineira vem, larga aquela louça, aquela cozinha num pandemônio, e a coitada da faxineira no dia seguinte ainda, além de tudo que ela tem que fazer, ela tem que dar conta das coisas do dia anterior, porque às vezes não é só a louça não, às vezes tem coisa lá para fazer na cozinha, né? E a gente não pensa no outro, a gente não se dá conta no outro. Ah, mas ele é pago para isso. Tá bom. É uma forma de pensar. Ele é pago para isso, que legal. A gente talvez, se tivesse no lugar da pessoa, né? Ou se a gente fosse capaz de fazer um exercício de se colocar no lugar da pessoa e enxergar pelos olhos dela a situação, porque esse negócio da louça da faxineira é uma das coisinhas, mas conversa com qualquer pessoa que faz faxina, para vocês terem uma ideia das coisas nojentas que elas são obrigadas a fazer por conta da pessoa não ser capaz de levar um prato com resto de comida que está dentro do quarto para a cozinha. Aí espera, na próxima semana que ela vai chegar, ela chega aquele prato nojento embaixo da cama, sabe? Gente, esse tipo de coisa demonstra que a gente ainda está anos-luz de conseguir sair dessa rodinha do camundongo, sabe? A que fica correndo dentro da rodinha. Não vai sair dali. Não tem como, não consegue perceber a necessidade de agir diferente. Comportamentos dignos de arrependimento. E isso cada um de nós tem, em menor ou maior grau. Todos nós temos comportamentos dignos de arrependimento. Toda vez que a gente não segura um elevador, toda vez que a gente não dá seta com o carro, toda vez que a gente não devolve o troco na padaria, no restaurante, pegou a mais, percebeu, bobagem, vai ficar comigo mesmo. Ganhei, olha, ganhei hoje. As custas, às vezes, da funcionária ou do funcionário que muitas vezes tem que colocar do bolso quando falta. Então, gente, sim, pequenos gestos do dia a dia são o suficiente para a gente, ao desencarnar, ter uma surpresa negativa no sentido do que nos vai ser mostrado e de como será a nossa vida a partir de então. Então, que a gente hoje fique com essa reflexão das pequenas coisas que a gente deixa de fazer no nosso dia a dia e que já poderiam causar para a gente uma mudança
positiva, de vibração, inclusive. A gente fala tanto de vibração, né? Porque a vibração é tão importante, gente, vocês não têm ideia. É ela que dita o nível de amparo que a gente vai receber, porque se a gente não está vibrando, né, nessa onda em que a gente consegue enxergar o amparo, enxergar é modo de dizer, né? A gente não recebe o amparo. Então fica aí para nossa reflexão de hoje essa informação. A gente vai encerrando por aqui. Se vocês tiverem água para ser fluidificada, pode colocar que a gente vai fazer o pedido por elas, tá bom? Então vamos lá. Mestre de amor e luz, obrigada por chamar a nossa atenção sobre esse tema tão importante. Tomara que sejamos capazes de perceber nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, onde a gente tem chance ainda de se melhorar e promover dessa forma uma melhora para o ambiente externo, porque toda vez que a gente faz um movimento para melhorar alguma atitude nossa, a gente está melhorando também o ambiente externo para todos aqueles que convivem conosco. E isso é maravilhoso, isso causa alegria, isso causa equilíbrio, isso causa paz. Dependendo de cada uma das atitudes que estiverem relacionadas à nossa ação, a mudança pode ser até num nível profundo, não só para nós, mas para outras pessoas. Obrigada então, mestre, pela mensagem. Nesse momento nós pedimos também pelas nossas águas que nós colocamos à disposição para que possam ser fluidificadas. E nós rogamos ao nosso Pai Celestial que do seu coração amoroso possam descer até nós os influxos de paz e de equilíbrio e de saúde e de amor, e que essa energia possa influenciar cada partícula e molécula dessas águas, e que ao bebê-las recebamos exatamente aquilo que os nossos corpos físicos, os nossos corpos sutis e o nosso próprio espírito está precisando. Nós pedimos também pelo nosso planeta, pela humanidade. Nós pedimos pelos animaizinhos, Pai. Todos aqueles animaizinhos de rua que sofrem às vezes pelo descaso do ser humano, pela maldade do ser humano, que possam ser amparados, que encontrem um lar, que encontrem um potinho de água, um potinho de alimento. Quem sabe nós, seres humanos, não somos capazes de nos lembrarmos deles também, ao sairmos de casa, levarmos uma aguinha, ou quem sabe uma comidinha, que auxiliemos aquelas pessoas que muito abnegadamente se dispõem a ajudar e dar lar temporário e dar o tempo deles para procurar um lar definitivo. São tantas as pessoas que atualmente se engajam com isso, que elas sejam abençoadas e fortalecidas no propósito de trabalho delas, e que cada vez mais animaizinhos encontrem lares felizes, para onde possam exercer também as suas capacidades de amar e assim caminharem para frente nessa escada evolutiva. Que o Senhor nos proteja a todos, Mestre. Muito obrigada e que assim seja. Então é isso, meu povo. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchauzinho.